estamos aqui, Senhor. Viemos de todo lugar, trazendo um pouco do que somos, pra nossa fé partilhar, trazendo nosso louvor, um canto de alegria, trazendo a nossa vontade de ver raiar um novo dia, trazendo nosso louvor, um canto de alegria, trazendo a nossa vontade de ver raiar um novo dia. Estamos aqui, Senhor, cercando esta mesa comum, trazendo ideias diferentes, mas em Cristo somos um. E quando sairmos daqui, nós vamos para voltar, na força e na esperança, e na coragem de lutar. E quando sairmos daqui, nós vamos para voltar, na força e na esperança, e na coragem de lutar. Olá, amadas irmãs da Oásis Girassol, sejamos bem-vindas ao nosso encontro virtual e com alegria no coração queremos nos unir em comunhão com Deus, mas também comunhão entre nós. Saúdo-as com as palavras das senhas diárias, que é nosso lema da semana, que diz: Ó Senhor, eu sou teu, e por isso as tuas palavras encheram o meu coração de alegria e de felicidade. Ó Senhor, eu sou teu, e por isso as tuas palavras encheram o meu coração de alegria e de felicidade. Para este momento de louvor, reflexão e oração, é o próprio Deus quem nos convida, nos motiva, e Ele quer nos preencher de alegria e de felicidade, pois esta é a proposta do seu reino para todos e todas nós. Nos reunimos novamente neste dia em nome do Trino Deus, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queremos assim então também ouvir e receber a saudação da nossa presidente da Oásis. Boa tarde, queridas amigas da Oásis de Caçador. Quero saudá-las nesta quinta-feira, 3 de setembro do ano 2020, com as palavras que encontramos em Efésios 4, versículos 31 e 32, onde lemos: Abandonem toda amargura, todo ódio e toda raiva. Nada de gritarias, insultos e maldades. Pelo contrário, sejam bons e atenciosos uns para com os outros. E perdoem uns aos outros, assim como Deus, por meio de Cristo, perdoou você. Como é bom, como é agradável a gente receber bem alguém, a gente abraçar com carinho alguém, a gente ser recebida e ser abraçada com carinho por alguém também. É maravilhoso, isso é saudável, isso nos dá saúde, nos dá alegria de viver. Como é bom, como é maravilhoso isso. Que o Senhor sempre nos dê sabedoria, nos dê ânimo e nos dê alegria no coração. É isso que nós pedimos e é isso que nós precisamos. Passo então a palavra ao pastor Hildo. Como está o seu lado criança? Creio que todos e todas nós já ouviu falar de que as pessoas, quando vão envelhecendo, voltam a ser crianças. De fato, esta frase tem seu fundo de verdade.
por várias razões e motivos. Seja pela dependência que muitas pessoas vão necessitando em função das suas fragilidades e limitações, seja pela perda de memória, seja por outras fragilidades. Contudo, também está por detrás desta frase o que a caminhada de vida ensinou, de que as coisas e a vida podem ser vividas e vistas com muito mais leveza. Não é novidade para ninguém que quando as pessoas se tornam avós, elas dedicam mais tempo, atenção e jeito de voltar a ser crianças no convívio com seus netos e netas. Daí surgem as falas: com a gente eles não faziam assim. Ou ainda, parecem ser verdadeiras crianças. Pois bem, sobre ser criança fala o nosso texto de reflexão deste dia. Do Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículos 13 a 16, ali nós encontramos o seguinte: depois disso, algumas pessoas levaram as suas crianças a Jesus para que ele as abençoasse. Mas os discípulos repreenderam aquelas pessoas. Quando viu isso, Jesus não gostou e disse: deixem que as crianças venham a mim e não proíbam que elas façam isso, pois o reino de Deus é das pessoas que são como estas crianças. Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Quem não receber o reino de Deus como uma criança, nunca entrará nele. Então Jesus abraçou as crianças e as abençoou, pondo as mãos sobre elas. Encontramos em nosso texto uma cena muito interessante. Crianças são trazidas para a presença de Jesus para serem abençoadas. Significa que o que tinha se ouvido falar do jeito, do ensino e das atitudes de Jesus eram muito diferentes da tradição e costumes da época, ou até mesmo poderíamos dizer da tradição judaica. Crianças não tinham espaço na presença de pessoas importantes e muito menos na presença de mestres da lei ou de pessoas que ensinavam a respeito da lei de Deus. Além do que, mesmo os meninos só participavam das reuniões na sinagoga a partir dos 12 anos de idade, onde assumiam a responsabilidade da observância e cumprimento da lei do Antigo Testamento. Contudo, Jesus fica indignado com a atitude dos discípulos e então diz: deixem que as crianças venham a mim e não proíbam que elas façam isso. Com este gesto, Jesus não somente quebra o protocolo, como transmite um grande ensinamento na proposta do reino de Deus no mundo. E na ocasião, o mundo era marcado, ou o cenário, o contexto era marcado pelo individualismo, egoísmo, discriminação, valorização pelo status, poder, posição social ou até de conhecimento, também de raça, etnia, gênero e assim por diante. A pergunta é se o nosso tempo é muito diferente do tempo de Jesus. Voltando para o contexto, Jesus toma como exemplo exatamente as crianças consideradas insignificantes e indignas de atenção para falar da proposta do reino de Deus. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quem não receber o reino de Deus como uma criança, nunca entrará nele. Jesus não está aqui dizendo que as pessoas devem tornar-se infantilizadas, ter atitudes infantis, mas lidar com as situações como as crianças lidam. Jesus toma como exemplo as pessoas tidas como indignas, que era a situação das crianças, que não tinham o direito de reivindicar coisa alguma, mas que recebiam somente o que lhes era oferecido pelos adultos, para então dizer que
Quem não receber o reino de Deus como uma criança, nunca entrará nele. Sempre que leio e reflito sobre este texto, tão logo lembro da infância da nossa filha, quando estava com uns 4, 5 anos de idade, quando surgiram as lojas de R$1,90. Quando comprávamos um pequeno mimo para ela, mesmo sendo de um valor pequeno e insignificante, quando recebia o presente, nunca pediu para nós quanto havíamos pago, nem em qual loja que havíamos comprado, mas muito pelo contrário, com muita disposição e grande sorriso no rosto, recebia o embrulho e tão logo ia abrindo e fazendo uso do que recebera de presente. Quando Jesus diz que quem não receber o reino de Deus como uma criança nunca entrará nele, sempre me lembro desta cena. Quantas perguntas e pressupostos nós adultos, que nos julgamos entendidos, cheios de conhecimento, pessoas experientes, quantas perguntas e pressupostos nós colocamos como empecilho para receber a proposta de Deus para a nossa vida? Quantos empecilhos e pré-requisitos nós colocamos para que as pessoas, quando falamos sobre o reino de Deus, ao ponto delas então não entenderem-se incluídas na proposta de Deus para a humanidade por causa dos empecilhos e pré-requisitos que nós colocamos? E novamente somos lembrados pela palavra de Deus neste dia de que o reino de Deus simplesmente quer ser recebido de braços abertos, como na simplicidade e autenticidade que nós aprendemos das crianças. Aqui ainda poderíamos incluir outras coisas. As crianças, quando têm um desentendimento, momentos mais tarde, isso tudo já passou. Então elas voltam a brincar juntos novamente, se abraçando, deixando para trás o que aconteceu entre elas. Também está comprovado de que as crianças, em sua essência, não são discriminatórias quanto à raça, cor, gênero, classe social ou assim por diante, a não ser que elas já foram doutrinadas e contagiadas pela mentalidade das pessoas adultas. Se lembramos ainda que na semana do dia 21 a 28 de agosto, celebramos a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência, que também são consideradas ainda hoje por muitas pessoas sem deficiência, como pessoas insignificantes e indignas, e olharmos então como para estas pessoas que são tidas como deficientes, como elas lidam com a vida e o dia a dia. Puxa, nós vamos perceber que aqui poderíamos também incluir estas pessoas deficientes na fala de Jesus, quando ele diz: quem não receber o reino de Deus como as pessoas com deficiência. Isso também me remete a uma experiência de uma das comunidades onde eu atuei, onde um menino com síndrome de Down vinha ao culto com a sua mãe e tanto na chegada como na saída nos dava um forte e caloroso abraço. Sem contar que, pegando o seu inário na entrada da igreja, sentava então na primeira fileira e lá acompanhava tudo com tal atenção, que nem sequer uma mosca que pudesse passar em sua frente lhe distraía. Eu sempre pedia e pensava assim e pedia a Deus que todas as pessoas ouvissem e recebessem a palavra do reino de Deus da forma que aquele menino recebia. O versículo 16 nos mostra que, diante da advertência que Jesus faz aos seus discípulos, quando ele diz: deixem que as crianças venham a mim e não proíbam que elas façam isso, elas simplesmente deixam ser-se abraçadas e abençoadas pelo Senhor e Salvador Jesus Cristo.
Então Jesus abraçou as crianças e as abençoou, pondo as mãos sobre elas. Como está o nosso lado criança diante da proposta do reino de Deus para a nossa vida? Lembrando que a proposta de Deus para a humanidade é de que, por intermédio de Jesus Cristo, o crucificado e ressurreto, Deus nos oferece o presente do perdão dos pecados, vida e salvação. Como temos então recebido esta proposta do reino de Deus na nossa vida e para a vida de todas as pessoas? Partilho aqui novamente um pequeno exemplo. Nas planícies do oeste dos Estados Unidos, vivia um mineiro doente. Muito cedo na vida, ele passara o desgosto de perder a esposa e a sua filha, tornando-se então um homem revoltado. Enquanto ele enfrentava a sua enfermidade, uma senhora temente a Deus administrava-lhe os cuidados de enfermagem, de medicamento, e ela fazia diariamente também em postura de oração diante de Deus, trazendo este homem diante de Deus. Uma noite, a filhinha dessa senhora então lhe disse: "Mamãe, tu hoje não oraste por aquele homem que tu cuidas. Já desanimaste de orar por ele?" A mãe então respondeu: "Creio que sim, minha filha." Ela então tornou a perguntar: "Mas Deus já desanimou também deste homem?" A mãe então respondeu: "Ah, filha, eu creio que não." Novamente a menina dirige-se à mãe perguntando: "Mas é justo então que nós desanimemos enquanto Deus não desanima das pessoas e nem desiste delas?" Naquela noite a mãe orou novamente por aquele homem, endurecido na sua obstinação, revolta e desgosto com tudo e todos. No dia seguinte, a mulher levou a sua filha consigo para visitar o enfermo. Chegando lá, a criança começou uma conversa com o homem e lhe disse: "O senhor já teve uma filhinha, não é verdade?" "Sim", respondeu ele. Ela olhou para ele e disse: "Eu sei que Deus a levou para o céu, mas o Senhor vai encontrar esta sua filha um dia." Não creio que vá, pois eu sou um homem mau", respondeu ele, "e Deus não me quer." A menina então respondeu com muita convicção e firmeza: Não é mesmo. Muito pelo contrário. Jesus veio a este mundo, morreu na cruz para perdoar todos os pecados de todas as pessoas, também os seus, e assim fazer do Senhor não um homem mau, mas um homem bom, um homem que confia no cuidado e na presença e no perdão de Deus. E foi através daquela criança de fé que o homem obcecado, revoltado e desgostoso com a vida, diante das palavras daquela menina, entregou-se diante da proposta do reino de Deus e a recebeu também na sua vida, a proposta de perdão dos pecados, vida e salvação. Como está o nosso lado criança diante da proposta do reino de Deus para a nossa vida? Finalizo citando as palavras de Jesus para nós: "Deixem que as crianças venham a mim e não proíbam que elas façam isso, pois o reino de Deus é das pessoas que são como estas crianças. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quem não receber o reino de Deus como uma criança, nunca entrará nele." Permitamos, minhas amadas, meus amados, também neste dia, que o nosso Deus nos abrace, que Ele nos abençoe com a Sua palavra e que assim outras pessoas sejam também alcançadas com o testemunho da nossa fé na proposta do reino de Deus, assim como no exemplo da menina na vida daquele homem doente. Que a graça e a paz do nosso Deus esteja com todos e todas nós.
Amém. E eu convido assim para nos colocarmos em oração. Querido e amado e bondoso Deus, graças te rendemos novamente neste dia pela oportunidade que nos dás de ouvirmos a tua palavra e nela meditarmos. E ao meditarmos, aceitarmos e recebermos esta palavra como proposta do teu reino para a nossa vida, para o nosso dia a dia. Ajuda-nos, ó Deus, a crermos e depositarmos a nossa fé em Ti e na proposta do Teu reino para nós e para toda a humanidade. Também, então, a partir disso, ajuda-nos, ó Deus, a dar testemunho da nossa fé, para que assim outras pessoas também possam ter a sua vida transformada de dentro para fora, com esta proposta de perdão, vida e salvação. Abençoa, ó Deus, também nesse dia, a vida de todas as nossas amadas irmãs da Oase, mas também nossos irmãos que eventualmente estejam ouvindo esta mensagem. Queremos, ó Deus, pedir que ali onde há enfermidade, que tu, se for do teu querer, tragas a restauração e a cura. Ali onde há tristeza e desolação, tragas novamente o ânimo e a alegria e a esperança. Enfim, ó Deus, ali onde a vida e a dignidade de vida e o bem-estar estejam afetados, que ali a proposta de amor, de bondade e da presença de Deus possa preencher de alegria e de felicidade o coração de cada um e cada uma de nós. Queira, Senhor, derramar as tuas ricas bênçãos sobre cada um e cada uma de nós neste dia com esta palavra do qual ouvimos. E assim queremos recebê-la como uma criança recebe, com singeleza, com liberdade e com disposição e alegria. Rogamos assim que tu permaneças conosco hoje e para sempre. Amém. Que a bênção do Senhor nosso Deus venha sobre ti e permaneça contigo, hoje e para sempre, animando-te na fé, na esperança e no amor. Assim te abençoe o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Queremos assim ainda ouvir, meditar e acompanhar, cantando juntos, Conta as Bênçãos. Se da vida as ondas agitadas são, se desanimado julgas tudo vão, contas muitas bênçãos, conta cada vez, e has de ver surpreso quanto Deus já fez. Quantas bênçãos diz e quantas são, recebidas da divina mão. Uma, conta cada vez, has de ver surpreso quanto Deus já fez. Tens acaso mágoa dura é teu lidar, e pesada a cruz que tens de suportar. Contas muitas bênçãos não duvidarás, e cantando alegre os dias passarás. Quantas bênçãos diz e quantas são, recebidas da divina mão. Uma, conta cada vez, has de ver surpreso quanto Deus já fez. Quando vires outros com riqueza e bem, lembra que tesouros prometidos tens. Nunca os bens da terra poderão comprar a mansão celeste em que tu vais morar. Quantas bênçãos diz e quantas são, recebidas da divina mão. Uma, conta cada vez, has de ver surpreso quanto Deus já fez. Seja teu conflito fraco ou forte aqui, não te
te desanimes, Deus será por ti. Seu divino auxílio derrotando o mal, te dará consolo e paz celestial. Quantas bênçãos dize quantas são recebidas da divina mão. Uma, conta cada vez, has de ver surpreso quanto Deus já fez. Abençoado dia a todos e todas e até o nosso próximo encontro. Um forte abraço a todas vocês.